Hora de Aventura com Fiona e Cake chegou ao fim e hoje você vai ver o resumo do 8º episódio, tá? O 9 e o 10 também vão estar aqui em breve, tá? E alguns outros conteúdos à parte, beleza? Então, bora pro vídeo! Começamos com um flashback do Simon com a Beth em uma floresta, com ele falando para ela tomar cuidado, só que ela pula na água sem medo algum. Ele tira os chinelos e cai na água, só que se levanta e dá uma desculpa e os dois começam a rir. Agora indo para o presente, com o grupo andando em um deserto procurando um reino gelado, com Cake brava com Fiona, eles param para descansar, e o controle está quebrado para que eles possam dar mais um salto. Cake culpa Fiona já que faltava pouco para que ela pegasse a coroa, só que Fiona diz que a salvou. Cake sai para andar, vamos agora para um lugar no meio da existência, com algumas coisas fora do contexto natural que conhecemos, com o escaravelho impaciente, e conhecemos o orbo. Agora vemos Simon e Fiona conversando com ele dizendo sobre ela ter feito a coisa certa e falando sobre quando ele salvou a Marceline e no final a machucou, e tenta animar ela, comenta sobre a Beth antes dela ser uma deusa, uma pessoa incrível que ele amava. Cake encontra a casa da árvore daquele universo. Fiona entende por que ele queria tanto ver a Beth novamente. Fiona pede para ele contar a história de como eles se conheceram. Então ele fala sobre a conhecer na biblioteca quando iam pegar o mesmo livro. E vemos o passado dos dois quando ele estava à aula. Vemos ele falar de objetivos mágicos que já vimos em Hora de Aventura. Somente a Beth que começa a bater palmas. Um outro professor desacredita nessas coisas, os alunos começam a rir dele. Menos Beth, ele fala sobre procurar um livro chamado Enchiridion. E jogam coisa nele. Beth após a aula vai conversar com o Dr. Petrichor. E se apresenta e pede se ele pode autografar seu livro. Ele fica surpreso com ela ter lido seu trabalho. Vai ver seu livro e fala que queria tê-la conhecido antes. Ela fala sobre ela ter que ir viajar em uma semana por 6 meses para estudar petroglifos, mas seria legal encontrar algo com ele e fica animada e diz que vai com ele. Depois, escutamos um grito da Cake. Eles correm até aquela casa, e Cake fala que tem algo escondido na casa. E vemos o Bimo saindo usando uma máscara de coruja. E pede desculpas por tê-las assustado. O Simon o reconhece. Ele pergunta onde estão todas as pessoas. Ele diz por aí, exceto a Futebol que sumiu. Ele pergunta se ali existe uma coroa mágica. Ele diz que sim, que o Rei Gelado mora no Reino de Gelo. Eles olham e não veem nada. Bimo acha estranho. E voltamos ao escaravelho com o orbo dizendo que ele está pisando muito na bola. Ele diz que encontrou algo e que o prismo criou um universo e escondeu. O orbo não acredita. Escaravelho fala que ele é o chefe dele, mas o chefe em si. Ele tenta ligar para alguém, mas o orbo o ataca. Agora o Bimo está levando-os e comenta sobre o Jake ter soltado algo e Cake ri. E ele apresenta a casa de seu amigo Jerry, fala sobre ele ser legal e engraçado. Fiona tenta se aproximar de Cake, mas ela vira a cara, e vai perguntar para Bimo sobre sua versão cachorro, e Fiona pede para escutar o restante da história de Simon. Ele continua, e vemos Simon e Beth na natureza conversando. Simon escuta uma cobra, começa a olhar e diz que tem muitas cobras ali. Ela diz que vai escurecer e que sabe fazer algumas coisas que sua mãe ensinou. Começa a pular entre as pedras sem medo, e cobras saindo. Então Simon diz que chegaram ao reino, que estava todo destruído. Eles veem várias coisas do Rei Gelado. Bimo pega uma fita e coloca nela mesma, e vemos o Rei Gelado se gravando e cantando. Elas ficam vendo as coisas, e vemos um esqueleto rápido. Simon fala que a única esperança é o controle. Bimo pede para ver o controle todo agitado. Ele diz que sabe como consertá-lo com a princesa Jujuba. Sua amiga Simon fica empolgado, e Cake pega ele nas costas. Andando, ele volta para contar a história. Vemos os dois de carro e uma multidão, com o livro nas mãos. Beth diz que não vai se meter, que é o momento dele. Ele responde dizendo que não iria conseguir sem a ajuda dela, e a elogia. Eles dão adeus e ela vai embora. Fiona acha a história triste quando chegam ao castelo, que estava tudo quebrado e devastado, sem vida. Bimo se esconde e começa a se passar pela princesa Jujuba, usando sua coroa, dizendo que um dia todos eram esqueletos e o Jerry chegou.
Ele pega o controle e diz que está além de sua capacidade. Cake fica brava e Fiona sai chorando. Simon vai conversar com ela e volta a falar de seu passado, sobre o que aconteceu, e que não parou de pensar em Beth. Simon vai à biblioteca e vê o livro que ela tinha pegado de volta, e estava com uma carta que dizia que o livro é péssimo, mas na realidade ela falou que admirava sua pesquisa por anos, mas passou a admirar a ele também, sobre ele ser bondoso, encantador e divertido. Vemos ela arrumando suas coisas para sair de casa, vê uma foto que tinha dele e fala que sentiu que eles tinham algo especial, queria se despedir e viajar com ele pelo mundo. Vemos ela se despedir de sua mãe enquanto Simon corre para chegar em sua casa, ele então chega e sua mãe diz que ela já foi pegar o ônibus. Ele a vê, ela estava com fone, ele diz que leu a carta, que ela devia tomar cuidado com o que escreve e expressa. Ela diz que foi um momento esquisito para ela, para eles esquecerem isso, e seu ônibus chega e ela se despede dele, mas ele segura em seu braço e diz que o bilhete não foi bobo e sim incrível, e que a quer, e dá um abraço nela, e os dois ficam felizes. Simon pede para parar de chamá-lo de Petrichor. Fiona ficou encantada com a história de Simon e Bimo também. Ele pensa em usar seu coração de robô para consertar o controle, e se passa por ela respondendo a si mesmo, e abre sua tampa. Ele encaixa o controle com sucesso e o coração começa a aquecer e emitir uma luz forte. Ele explode, todas as suas peças são queimadas, não sobra nada. Cake coloca a mão no que restou, mas vira apenas um relógio normal. Eles fazem um funeral para ele e agradecem pelo que ele fez. Cake diz que deveriam contar para o tal amigo dele o que aconteceu. No caminho atrás de Jerry, as duas cantam uma música. Simon fala sobre uma música que era dele e de Beth, e vemos os dois juntos trocando olhares com vagalumes ao redor deles. Vemos ela deitar em seu braço, e a música fala sobre ter tudo o que precisa em uma pessoa e amar e ser óbvio para todos. Eles chegam na tal casa de Jerry, e Simon vê que é o Lit dentro de um corpo todo acabado, parado, e falam para elas correrem pois ele é perigoso, mas ele usa seu poder e os traz para perto. Já o escaravelho está com o orbe e conta toda a história do que o Prismo fez, e pede para terminar seu trabalho. Alguém liga para eles, o Lit que diz que, se fosse antes, teria os matado várias vezes e os liberta do transe. E parece que dormiu. Fiona e Cake morrem de medo. Simon fala que eles não estão em perigo, que ele está depressivo, e diz que ele deve ter conseguido matar toda a vida nesse universo, e que sem vida eles não têm como sobreviver lá. Fiona abre sua bolsa e tira a coroa e fala que pegou na casa do Rei Gelado, e que não quer que Simon se transforme em um cara triste, deixando Cake brava. Simon fala que todos vão morrer, e ela diz que todos vão morrer um dia sendo que são, e Cake diz que ela é ela mesma, e Simon diz que vai ficar tudo bem. Ele começa o ritual novamente com a foto de Beth, usando o Lit como conexão, abrindo o portal e elas indo para o universo delas pela sua cabeça, e o escaravelho aparece atrás dele, e Simon pega a coroa mas lembra de Beth, assim abrindo um portal no chão. E o Lit abre o seu olho novamente e dessa vez fica vermelho. E acabamos o episódio. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje, tá? Aqui no canal já tem alguns outros vídeos relacionados a isso, até react tem aqui no canal, então dá uma olhadinha lá, que tem uma playlist completa só com vídeos de Fiona e Cake, tá? Com mais de 30 vídeos, então dá uma passadinha lá, beleza? Muito obrigado por chegar até aqui e até o próximo vídeo e falou!